Bem-vindos a uma pequena introdução ao Máquina Arcana. Para quem não sabe falar latim, é Machina Arcana. Okay? O jogo é um dungeon crawl num ambiente de steampunk misturado com o tema de mitos de Cthulhu. Portanto, é logo uma coisa muito simpática à partida. O jogo tem um conceito interessante. Foi descoberto um complexo subterrâneo ao qual foi enviada uma expedição que desapareceu. Portanto, nós somos personagens que fazemos parte de uma segunda expedição que vai tentar encontrar o que é que aconteceu, perceber o que é que aconteceu à primeira e, se possível, encontrá-la. Portanto, tem tudo para correr bem, como devem imaginar. Portanto, o jogo tem, como todos os Dungeon Crawls, a possibilidade de escolher personagens, não é? Portanto, temos aqui uma das personagens. Tem aqui a imagem, não é? Tem aqui a imagem. Temos aqui depois o nome da personagem, o tipo de personagem, há 4 tipos disponíveis. Temos aqui a habilidade especial e depois temos aqui alguns atributos que eu vou tentar mostrar melhor. Portanto, temos aqui então armadura, temos aqui defesa mental, temos aqui energia mágica, temos vida e temos stamina. O stamina tem um conceito interessante porque na realidade o stamina pode ser substituído em termos de mecanismos por pontos de ação. Todas as personagens têm pontos de ação que são marcados num tabuleiro destes, ok? Este tabuleiro eu vou-vos mostrar para já, é um tabuleiro que tem relevo, ok? Tem aqui alguns buracos para relevo, tem aqui também o relevo para colocar a folha de personagem, ou neste caso a própria personagem, ela fica ali encaixada, como podem ver. Tem também aqui os 3 dos principais atributos, neste caso a energia mágica, aqui é a vida e aqui a tal stamina, que são marcados e no máximo pode ter 6. Colocam-se estes marcadores nos sítios correspondentes e, como podem ver, isto é muito giro porque realmente é difícil de sair. Se o virar, ele continua encaixado. A gravidade ganhou, mas perceberam a ideia, ok? Portanto, o que acontece aqui é que vamos gastando pontos de ação, ou, como o próprio jogo chama, stamina, para fazer coisas. O jogo divide-se em 4 fases, que neste caso vocês podem ver aqui uma espetacular folha de Player Aid que eu tenho aqui, ok? Esta folha de Player Aid mostra aqui o Game Round, onde podem ver que tem o Explorer Phase, tem o Spawn Phase, tem o Horror Phase e o Monster Phase. São as 4 fases de jogo e, como podem ver, no Explorer Phase tem uma infinitude de ações possíveis, cada uma delas com um custo específico. Depende efetivamente do que é que querem fazer. Este jogo é um jogo que dá alguma liberdade em termos de ações aos jogadores. Como é que funcionam as ações? Depende do que querem fazer. Os tabuleiros são assim, ok? As personagens vão avançando aqui pelo tabuleiro. Cada quadrado é um espaço. Existem espaços específicos, nomeadamente este espaço que aqui está. Isto é um treasure chest. Tem depois aqui spawn, espaços para spawn. Tem depois aqui um espaço especial que é o espaço de avançar o capítulo, que já lá vamos. Tem depois aqui este espaço que permite ir buscar eventos. E todos os espaços têm um custo específico. As personagens vêm em standees, como podem ver. Tem assim tipo uma pequena standee, não é? Que vão viajando aqui pelos espaços, gastando os pontos de ação para fazer as várias coisas. Como é que funcionam as várias coisas? O conceito do jogo é interessante porque tem também aqui um board muito giro, que é este, ok? Este board tem basicamente o cenário, como podem ver, tem ali uma informação a dizer cenário, e o cenário são estas cartas que aqui estão, que eu vou mostrar agora. Isto é um cenário, sendo que este cenário é Horror Night, que é o primeiro cenário, e neste caso o que acontece é que colocamos aqui as cartas,
não é? E a ideia do jogo é irmos virando cartas e executando o que está no próximo capítulo. Pronto, isto normalmente fica assim e temos então ali uma imagem correspondente àquilo que estamos a ver, não é? E depois temos aqui esta carta que mostra não só o cenário, mas que mostra o que é que temos de fazer. Pronto. O jogo é engraçado porque funciona como se fosse um livro. Portanto, nós temos isto aqui. Quando nós resolvermos isto, passamos depois ao próximo capítulo, lemos o que está ali escrito e temos aqui objetivos para cumprir. Estes objetivos aqui deste lado mostra o que é que nós temos de fazer para conseguir virar a página. Que é literalmente isto. Isto é um livro e enquanto não conseguimos virar a página, tudo o que está a acontecer é como se estivéssemos a viver o livro. É uma coisa muito engraçada e que dá aso também a algumas situações muito giras. Pronto, depois este board também serve para marcar as várias coisas do jogo. Serve então aqui também para marcar uma tabela relacionada com o spawn, uma tabela relacionada com o horror e também o nível dos monstros, que vai aumentando e nunca diminui. Portanto, é uma coisa também algo engraçada. Portanto, os jogadores tendem a andar pelo tabuleiro, como eu disse. Andam aqui pelo tabuleiro. Andam pelos espaços. Tentam otimizar as suas ações para conseguir encontrar os objetivos, virar a página e continuar a história até chegarem ao tabuleiro final. O tabuleiro final é variável consoante o cenário. Portanto, posso dizer-vos que existe um tabuleiro específico para cada cenário. Nomeadamente, este tabuleiro é específico para o cenário Horror on Ice. E se o virar, não o vou fazer por causa dos spoilers, mas se o virar vocês vão ver que é semelhante, mas que terá outras coisas que normalmente não aparecem no jogo até chegarmos ao cenário final. Okay? Portanto, isto tem assim, embora possa parecer que é um jogo com pouca rejogabilidade, o que torna as coisas interessantes é aquilo que nós vamos encontrando pelo caminho. Porque nós podemos ir encontrando objetos. E a parte mais engraçada é que, por exemplo, temos aqui um objeto que é um rogue rifle, uma arma. Os objetos podem ser alvo de upgrade. Por exemplo, se eu encontrar aqui um hunting scope, eu a seguir posso juntar as duas cartas, fazendo isto, juntando ali aquele símbolo que existe nas duas cartas, que eu vou mostrar agora aqui um pouco melhor. Portanto, juntando este símbolo que aqui está, juntamente com este símbolo que aqui está, podem ver que os símbolos são iguais, logo esta arma pode ser alvo de upgrade por parte daquele outro objeto. E se forem ver, é um Rogue Rifle com Hunting Scope. Portanto, faz todo o sentido. Também é possível fazer upgrade de vestimentas. Portanto, temos aqui um Trench Coat, como podem ver tem ali várias setas, que pode servir para ser alvo de upgrade com umas botas. Portanto, e neste momento temos um Trench Coat com umas botas, e se for preciso ainda podemos fazer upgrade para o lado com mais esta carta, que é um Leather Holster. Portanto, como podem ver, o símbolo é exatamente igual, o que significa que é possível fazer upgrade de várias coisas em simultâneo. Os monstros são muito complexos em termos de... Como é que eu ia dizer? Em termos de... Ou melhor, não são muito complexos em termos de funcionamento, mas são um bocadinho difíceis. Portanto, isto é um exemplo de uma carta de monstro. Vocês podem ver, isto é um migo. Devem reconhecê-lo. Os monstros também têm aqui alguns atributos, nomeadamente armadura, têm
defesa mental, têm vida e têm também stamina. Os monstros têm stamina porque eles utilizam uma inteligência artificial, já definida pelo jogo, sendo que eles utilizam estas habilidades pela ordem, ou seja, eles vão gastando stamina fazendo estas habilidades enquanto puderem e vão seguindo sempre a ordem. Portanto, é um sistema relativamente simples de usar e é um sistema que funciona bastante bem. O que é que acontece quando há vários monstros a aparecer? Portanto, os monstros vão aparecendo, vão formando uma fila. Vou só baixar aqui um bocadinho para vocês verem. Vão formando uma fila, não é? E quando chega à fase de monstros, os monstros vão resolvendo por ordem. Primeiro resolveste, depois resolveste, e se houvessem mais eles continuavam a resolver. Ou seja, os monstros também é fácil de lidar e é um jogo que permite muita variedade, que permite muita rejogabilidade por causa de todas estas coisas que vão aparecendo. Outra coisa que também vai acontecendo existem sítios no tabuleiro, como eu disse, onde é possível tirar eventos, ok? Os eventos há de dois tipos. Há os Explorer Events, que são estas cartinhas que aqui estão, que são todas boas, ok? E depois há os Horror Events, que podem ser na fase 3, a Horror Phase, que são estas cartinhas aqui, que são todas más. Portanto, há também aqui um jogo entre conseguir eventos bons e tentar mitigar o problema dos eventos maus. E é uma coisa que vai acontecer com muita frequência. O jogo funciona também à base de dados. Okay? Temos aqui um D10. Este D10 serve para verificar os rolos do tabuleiro, ou seja, para verificar se coisas acontecem. Por exemplo, usando aqui estes marcadores, nós temos sempre de rolar aqui no Spawn e no Horror para termos um valor igual ou um valor sempre abaixo, não é igual, sempre abaixo do valor que lá está. Nomeadamente aqui temos um 7 e aqui temos um 6. Portanto, primeiro resolvemos para ver se há um Spawn. Saiu um 2, o que significa que não acontece nada, porque foi abaixo, mas como não acontece nada, o valor de threshold baixa e no próximo roll será mais difícil. A mesma coisa acontece para o horror e para a possibilidade de saírem eventos. Estes valores são definidos pelo cenário, ou seja, em cada capítulo, cada um dos valores faz reset, ok? O que significa que à medida que se avança, o jogo poderá ficar mais difícil ou a probabilidade de termos um evento complexo ou um spawn mais difícil poderá aumentar. Outra coisa que também estará a ser marcada é este marcador aqui, que é o nível de monstros. Existe ainda outro marcador que se coloca aqui em cima, que é cada vez que um spawn falha, ou cada vez que isto baixa, isto avança, o que significa que cada vez que um spawn falha, cada vez que um spawn aparece, cada vez que aparece um monstro, isto avança e vai avançando até chegar ao fim da tabela. Quando chegar ao fim da tabela, volta ao início e o nível de monstros aumenta. Como é que isto é resolvido no jogo? Há um baralho de monstros, portanto todos os monstros que eu vos mostrei aqui são de nível 1, ok? Podem ver aqui o nível do monstro, é o nível 1. Depois há outros baralhos de monstros que vão até nível 4. Pronto, eu posso dizer-vos que o nível 4 normalmente é quase morte certa. Este jogo é muito difícil em termos de conseguir correr bem, porque isto é um jogo cooperativo. Portanto, e um jogo cooperativo tem sempre aquela tendência de ser difícil. Neste caso em concreto, o jogo começa a ficar difícil. Existe alguma aleatoriedade, é um facto. No entanto, a aleatoriedade que existe tem a ver apenas com a resposta do tabuleiro e com os eventos que saem. Portanto, tudo o resto é controlado pelos jogadores, porque os jogadores, como disse, têm 6 pontos de ação e podem fazer o que quiserem com esses 6 pontos de ação, fazendo um ataque coordenado, fazendo uma exploração coordenada. Portanto, o importante é que haja comunicação e que possa haver uma boa coordenação.
Portanto, à medida que vão explorando coisas no tabuleiro, as coisas vão desaparecendo. Porque todas as coisas que há no tabuleiro podem ser usadas uma vez. Por exemplo, se eu for aqui a este marcador de evento, executo esta ação e este espaço desaparece. Coloca-se o marcador a dizer que este espaço está usado e não volta a ser usado o resto do jogo. Portanto, são coisas que têm de ser feitas com algum cuidado, têm de ser bem pensadas, porque nem todas as coisas são fáceis. Os dados são assim, portanto, são D6, mas não são D6 normais. Há dois tipos de dados, há os dados brancos e os dados pretos. Os dados pretos são melhores, ok? Os dados brancos sim, este jogo tem também aqui uma coisa engraçada, porque os dados são específicos para este jogo, portanto, é muito engraçado. E são engraved, portanto, isto aqui é mesmo, isto não é desenho, isto é mesmo engraved, não sei agora a palavra, mas isto é muito giro. Tem então aqui faces brancas, faces com 1, faces com 2, os dados pretos vão até 3, se não estou em erro, e basicamente o que acontece é rola-se o número correspondente de dados, vê-se o número de pintas que sai, compara-se com o valor do atributo que está a defender e se for acima acerta e dá dano, se for abaixo não acerta e é assim que funciona mais ou menos o jogo. O jogo em si é um bom ponto de entrada, é um pouco complexo em termos de algumas regras, porque muitas das regras não são intuitivas. Porque as regras têm um pouco a ver com o conceito de Cthulhu. Ou seja, as coisas que acontecem são coisas que desafiam a realidade e desafiam a ciência. Portanto, algumas das regras não são intuitivas. Ou seja, coisas acontecem que não são muito normais e às quais nós temos de nos adaptar. Por exemplo, existe uma situação em que, para não dar aqui spoilers, o primeiro capítulo diz para colocar uma entrada já agora é uma coisa destas, já um token destes, colocamos uma entrada aqui e basicamente esta é a entrada. Quando entramos, aquilo continua a ser a entrada, ou seja, não é uma saída. O que significa que nós, para conseguirmos voltar assim, é como se as portas fechassem e agora temos de encontrar a saída. Onde é que está a saída? Não sabemos. Temos de ir virando páginas do livro até encontrarmos a saída. O que pode tornar as coisas um pouco desesperantes. Porque pode dar aquela sensação de que estamos perdidos num labirinto, não fazemos a mínima ideia de como sair daqui e não estamos a conseguir encontrar o objetivo de cada um dos capítulos. Portanto, e as coisas podem acumular muito rapidamente. Porque enquanto houver um monstro em jogo, é fácil de lidar, mas enquanto houver 3, 4 ou mesmo 5 monstros, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. 5 monstros não, o máximo é 4, mas pronto, enquanto houver 4 monstros em jogo, as coisas começam a ficar complicadas e pronto, os monstros ativam sempre, portanto, o que é uma grande complicação. Portanto, é um jogo que causa alguma sensação de desespero a certa altura, porque pode começar muito bem, mas se não conseguirmos avançar, não vamos conseguir chegar a uma boa conclusão. Okay? Portanto, cada cenário tem 10 capítulos, o que significa que, chegando ao último capítulo, temos instruções para montar o endgame, que normalmente é uma carta específica, que é o endgame, é uma carta que existe em cada cenário. O endgame dá as instruções para montar o tile específico, dá as instruções do objetivo final e completa a história daquele livro ou a história daquele capítulo. Então, esta edição que eu tenho é a segunda edição, o que significa que está neste momento no Kickstarter a terceira edição. Existem poucas diferenças. A terceira edição o que traz é a arte é a mesma, portanto a arte é a mesma. As costas das cartas são as mesmas também. O que traz de diferente traz uma caixa maior, traz algumas cartas corrigidas e pronto, e é literalmente isto. A ilustração é a mesma, a arte é a mesma, portanto não há grandes diferenças. Neste caso, como eu tenho a segunda edição, eu fiz o pedido para que viesse também o kit de upgrade para a terceira edição, portanto não fiquei a perder.
Há também aqui o livro de regras, tem 32 páginas. No livro de regras tem a legenda de todos os elementos do mapa, o que é que cada um deles representa, que é mais fácil do que andar a tentar imaginar o que é que cada um deles significa. Portanto, há aqui efetivamente muita coisa. Há espaços que têm armadilhas, há barris que explodem, há recharge stations, ou seja, há estações que permitem recarregar stamina ou vida, curar. Há pits, há rubble, há spawns, portanto há imensa coisa em cada um dos. Como podem ver aqui, há imensa coisa, há imensos espaços e todos os tiles têm, todos os tabuleiros têm dois lados, ok? Portanto, acho que o jogo vem com uns 10. Portanto, há aqui imensa coisa que pode ser feita e há imensa jogabilidade neste jogo. É um jogo de alguma complexidade. É um jogo que, não tendo um modo de campanha por si, portanto, não há uma evolução das personagens entre cenários, mas há uma evolução da personagem dentro do próprio cenário. Ou seja, com os objetos que vão encontrando, com as coisas que vão ganhando, permite fazer uma evolução, uma mini evolução da personagem. Existe também um número razoável de personagens, se não estou a erro, serão pelo menos umas 8 ou entre 8 e 12, não tenho a certeza, o que significa que também há aqui alguma rejogabilidade. Portanto, pode-se fazer um cenário com uma personagem, logo a seguir fazer o mesmo cenário com outra personagem. O cenário vai ser diferente porque os tabuleiros são diferentes, embora o cenário seja o mesmo, os tabuleiros são diferentes, os objetos que se encontram são diferentes, as personagens são diferentes, os monstros saem por ordens diferentes. Portanto, há aqui imensa coisa para explorar. É um jogo que joga bem a solo também, porque é um jogo, um jogo cooperativo, portanto, joga sempre bem a solo. E pronto. É um jogo que tem aqui algumas mecânicas interessantes, nomeadamente a mecânica da gestão de recursos, que é a gestão dos pontos de ação, a gestão da vida, a gestão da energia mágica. Portanto, toda a gente sabe que o mecanismo de gestão de recursos faz parte dos Eurogames exclusivamente. Portanto, este jogo é também um Eurogame. Espero que tenham gostado e até à próxima.